E aí, pessoal, tudo bem? Bom, 4:30 da manhã, o sono até bateu, mas eu não vou conseguir dormir antes de gravar esse vídeo, antes de ter essa conversa séria que eu preciso ter. Então vamos a ela. Esse vídeo vai ser extremamente pesado, ele não tem nada de gostoso nele, não tem nada de engraçado nesse vídeo, ele é sobre um caso muito sério, muito sério. Então, acho que o terceiro vídeo da playlist Zelva Corporativa e a gente vai falar de um xadrez corporativo aqui. E a gente vai falar muito de estabilidade emocional. Não sou profissional da área, tomem muito cuidado. Isso daqui é um caso específico que eu presencio e eu não quero que ele seja visto como uma cartilha de conselhos que você deva sair aplicando aí só porque o japonês falou. Então eu vou tentar, porque você pode ter resultados desastrosos na sua vida e depois querer vir me culpar. Tome muito cuidado. Bom, essa daqui é minha aluna, eu não preciso falar o nome dela e nem dizer o nome das empresas envolvidas. E tem uma coisa muito especial a respeito dessa aluna. É uma pessoa maravilhosa, boa demais para a vida corporativa, como muitas pessoas que eu conheço. E ela me mata de medo. Ela me mata de medo porque todos os dias em que eu converso com ela, eu temo que seja a última vez em que a gente tem a oportunidade de conversar. E eu não estou exagerando e eu não estou sendo dramático, eu não estou sendo sensacionalista. Eu tenho medo todos os dias de perdê-la, porque a impressão que eu tenho é que ela está com os nervos tão aflorados, ela está numa situação tão desesperadora que eu posso perdê-la a qualquer momento. Ela pode ter um ataque cardíaco, ela pode ter um derrame, ela pode ter, né? Na idade em que ela está, algo parecido seria fulminante. E ela tem marido, tem 2 filhos, tem pessoas que precisam dela e tem pessoas que a amam, e seria uma coisa muito dolorosa ver alguma coisa acontecer com ela, devido às circunstâncias às quais ela está exposta. E aí, para mostrar que ela não está sozinha, eu estou fazendo esse vídeo para ver o quanto vai ter assim, um monte de gente que vai se identificar, né? Porque isso não é um problema de uma pessoa, é um problema da selva corporativa, do mundo que o nosso mundo se tornou, e o quanto a gente precisa tomar umas vacinas contra esse mundo para a gente conseguir sobreviver dentro dele. Então você não precisa saber shogi, isso daqui, dentro do contexto do shogi, esse tabuleiro aqui que eu montei, ele não faz o menor sentido, mas cada peça aqui representa alguma coisa que eu quero que vocês entendam ao longo do tempo. Então geralmente os meus vídeos eles são em formato de podcast, mas isso daqui não vai dar só para escutar, porque como eu vou ficar apontando uma pecinha em outra, você não vai entender muito bem como elas funcionam se você não ficar olhando para a tela. Essa é a minha aluna. E ela basicamente trabalha para uma empresa, que eu não posso falar o nome, não posso deixar escapar esse nome, mas ela é uma grande empresa que presta serviços de TI. Né? E aí aqui eu tenho uma grande seguradora, contratante desses serviços dessa empresa. E aí nós temos algumas pessoas envolvidas. Quem a gente tem aqui... Vamos tirar essa peça porque ela está meio esquisita. Vamos deixar assim só. Então, empresa prestadora de serviço, empresa contratante, e aí a gente tem ela como gerente. Então minha aluna está aqui no meio. E aí aqui a gente tem os analistas dela. E os analistas dela estão fazendo o trabalho braçal, desenvolvendo tudo que precisa ser desenvolvido, programando lá e trabalhando arduamente para atender as demandas da empresa. Então aqui a gente tem a diretora dela, um pouco afastada de tudo que está acontecendo, porque a diretora lá, afinal de contas, tem outras empresas e tem outros gerentes que demandam atenção, então a coisa está meio afastada. E as coisas nessa empresa que elas vão muito mal. E a gente primeiro tem que entender o porquê que essas coisas estão tão mal assim, para ver como é que ela deveria se comportar. Primeiro a gente precisa entender essa peça. Essa peça é fundamental para a compreensão de tudo aqui, porque se a gente não conhecer o que está por trás dela, se a gente não conhecer o lado que está por trás dela, a gente não consegue se defender dela. Então essa peça a gente tem que conhecer. E esse é o desafio. Então vamos entender o comportamento dela. Essa peça ela fica atacando aqui o tempo inteiro. Ela fica tentando quebrar essa linha aqui o tempo todo. Então esse cara aqui, ele é... vamos colocar aí que ele é um gerente. Ele é responsável pelos projetos que estão em andamento. E ele é responsável pelo resultado que esses caras aqui entregam, que essa empresa aqui entrega.
E ele tem contato direto com esses programadores, esses analistas que estão aqui, e ela intermedia, né, tudo isso, porque afinal de contas ela é responsável pela organização, pela disposição deles dentro da empresa para a qual ela presta serviço. O que esse cara faz aqui? Estupra emocionalmente todos os dias essas pessoas aqui, essas 4 pessoas aqui. O que é estuprar emocionalmente? Pegar qualquer coisa que eles façam de errado e transformar numa tempestade. Qualquer errinho, e transformar numa tempestade. Então assim, se você está lá no McDonald's fazendo aquele seu Big Mac, o picles ele cai um pouquinho para a direita e não no centro, esse cara aqui ele vai chamar o cara de burro, de incompetente, vai dizer que ele não presta para nada, que ele não se esforça, que essa empresa é uma piada, e que eles deveriam estudar e que eles não deveriam estar ali. E aí ele comete todo tipo de estupro emocional, e essas pessoas aqui, elas se sentem muito diminuídas, porque afinal de contas, quem é que gosta de ir trabalhar, né, e pegar um baita trânsito para chegar no trabalho, pegar várias condições, chegar lá cansado, tendo faculdade para ir à noite, tendo filhos para cuidar de madrugada, e chegar no trabalho, ter que enfrentar uma jornada longa de 8 horas e ficar levando grito na orelha, dizendo que é burro, dizendo que é devagar, dizendo que é incompetente, dizendo que não pode, dizendo que não. Então o que acontece? Essas pessoas aqui, elas já estão emocionalmente fragilizadas. E quem ela é? Ela é a pessoa que deve dar apoio a essas pessoas aqui. Só que a minha aluna, ao invés dela entender essa peça, o que ela está fazendo? Ela está entrando aqui na frente. Então sinta os raios vindo para cá. Então ela estava numa posição em que ela tinha que dar apoio para essas pessoas. Ela estava numa situação que ela tinha que dar apoio a essas pessoas, e ela deixou de dar apoio para quê? Para servir de escudo para eles. Então, uma pessoa que, na linguagem de gamer aqui, uma pessoa que supostamente deveria ser healer nessa posição, ela deveria ficar dando apoio para essas pessoas que estão sendo atacadas por esse daqui que é um estuprador emocional. Então, ao invés de servir de healer, ela veio para essa posição aqui e começou a servir de tanque. Então, os ataques estão vindo diretamente aqui, ó, né? Nessa linha aqui, ela acerta a gerente, todos os funcionários e a diretora, né, dessa empresa aqui que está prestando serviço para essa daqui. E o que acontece? Quando os caras estão sendo xingados, ela vai lá e fala: o que está acontecendo? Aí o cara fala: seus funcionários são um bando de burro, os caras não sabem colocar um picles no meio do pão. Tá? Tô dando exemplos aqui básicos. Erram com coisas extremamente básicas, não chegam no horário, falam com uma voz irritante. Então, assim, para um gerente de uma grande empresa, dizer que a competência e a expertise da outra empresa é questionável porque a voz de um funcionário é irritante, porque o profissionalismo está faltando aí, né? Mas ao invés de perceber isso, o que essa pessoa aqui ela faz? Ela se machuca todos os dias com as palavras dessa pessoa aqui, né? E ela fala: não, eu não posso deixar os meus funcionários desprotegidos, porque eles dependem de mim, eu sou responsável por eles. Sim, até aí é verdade. Só que aí o que ela faz? Ela tanca todo mundo, né? Então esse cara aqui, ele fica xingando: essa empresa não presta, essa empresa não é profissional, essa empresa não entrega, essa empresa é uma bosta, e assim, erraram numa coisa básica, tem retrabalho para fazer. Né? E aí tudo é motivo, e vocês sabem que quando você quer brigar com uma pessoa, motivo sempre existe quando você quer brigar, e aí cabe o outro neutralizar esses motivos para que de fato não haja uma briga. Então essa pessoa que ela está vendendo briga o tempo inteiro. Bom, essa é a vida dela, e todos os dias quando ela vai trabalhar ela fala: não, hoje eu não vou deixar essa pessoa me afetar, mas basta que ela chegue lá. E esse gerente começa a colocar defeito em todas as rotinas, em todos os processos, em todas as entregas, coloca defeito em tudo, ainda mais coloca defeito na voz de um, coloca defeito na aparência do outro, coloca defeito numa série de coisas. Por quê? Porque o cliente sempre tem razão, né? Então o que dá vontade de fazer? Então, quanto menos inteligência emocional você tem, mais agressivo você é. Então qual é a vontade, né, inicial? É matar essa pessoa aqui. Sim, todo mundo quer matar essa pessoa aqui. É derrubar essa pessoa aqui. Então, como que a gente faz para derrubar essa pessoa aqui? A gente fala com o superior dela. Então vamos lá falar com o diretor. Aqui tem a empresa, aqui está o diretor. Só que esse diretor é amigo desse gerente, então ele apoia, ele entende e ele apoia o comportamento desse cara. Não apoia no sentido de dizer você tem que fazer isso mesmo, mas apoia no sentido de dizer ele não será punido pelo comportamento que ele tem, porque a empresa que presta serviço, ela tem que aguentar, ela tem que fazer, ela tem que passar por isso. Então estou pagando, sou rica,
e você tem que aguentar calado, você tem que fazer tudo isso aí. Então, o que essa pessoa pensa? Não dá, eu vou embora, eu vou para casa, eu não vou aparecer no escritório. Quando ela fala, eu não vou aparecer para o escritório porque eu não sou obrigado a ouvir um cara gritando na minha orelha, o que acontece? Esses 4 aqui, eles ficam desprotegidos. Então, eles começam a levar o xingo, eles começam a levar um monte de coisa, eles começam a sofrer os ataques, os assédios, e o que essa pessoa que não é obrigada, e ela não é mesmo, que não é obrigada a escutar tudo isso, em que pé que ela fica? Ela fica feio para ela, porque ela é contratada para ser responsável por eles e nem lá ela está. Então ela começa a ser acusada de estar ausente, de não dar o apoio necessário, de não comparecer, de não ter comprometimento, de não ter responsabilidade, tudo aquilo que vocês sabem que é usado contra as pessoas dentro da vida corporativa. Sim, então a vida dela está muito difícil, porque se ela fica na backline, esses caras aqui choram no ouvido dela e ela não sabe lidar com esse choro. Se ela entra na frente, ela leva todo esse xingo e aí ela fica desprotegida e ela volta para casa muito mal e tremendo, e cai a pressão, e tem insônia, e tem ataque de ansiedade, e tem ataque de pânico, e assim, pro coração dessa pessoa parar, falta muito pouco. E assim, a última coisa que eu quero é perder essa pessoa na minha vida. Não pelo fato de ser uma cliente, não pelo fato de ser uma aluna, mas por ser uma pessoa que eu admiro. Por ser uma pessoa que eu admiro, que tem inúmeras qualidades, e que falta um pouco só desse controle de assédio. Por quê? Porque a pessoa que é assediada todos os dias e não sabe lidar com esse assédio, ela vai todos os dias para o trabalho na esperança de que naquele dia seja diferente. Então assim, hoje ele não vai me bater. Hoje ele vai estar diferente. Hoje ele vai estar num bom dia. E quando você depende que a outra pessoa esteja num bom dia para que o seu dia seja bom, é porque você está vivendo um inferno. É porque você está vivendo um inferno. Se você vive um casamento em que você depende do estado de humor da outra pessoa para saber se você vai ter um dia bom ou ruim, é porque você está num casamento problemático. O seu bem-estar, a sua saúde, o seu equilíbrio emocional, ele não pode estar na mão de outras pessoas. Você tem que saber o que fazer com isso. Né? Você precisa tomar as rédeas. Então, já que a gente não pode matar esse cara, já que a gente não pode falar com o diretor dele, porque o diretor dele vai meio que cagar para aquilo que a gente for lá dizer para ele, já que a gente depende dessa empresa, e já que a nossa empresa depende de nós, porque assim, esse daqui é o rei, esse daqui é a empresa, né? Se a gente sair daqui da frente, se eu tirar esses analistas, se eu for embora daqui, o que vai acontecer? Essa empresa morre. E uma vez que você abandona o barco, você não consegue voltar e falar assim, não, mas me dá um outro projeto, mas me dá um outro projeto onde o intermediário, onde o gerente, onde o cliente seja mais bonzinho. Não, a gente não está num mundo em que dá pra gente escolher um cliente bonzinho. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem. A gente vai escolher os melhores clientes, os mais legais, sim. Tomara que a gente possa, mas não é sempre que dá. Então o que você faz? Nessa situação, você entende essa pessoa aqui. Por que ela tem que ter esse comportamento com você? Por que ela está atacando esse cara e dizendo que a voz dele é irritante? Por que ela está atacando esse cara, está atacando essa pessoa aqui e dizendo que ele não entrega as coisas no horário? Sabe por que ele não entrega mesmo? Ou porque o volume é tão grande que realmente não dá e ele chama esse cara de incompetente por não dar conta do volume que era impossível de se dar conta? Você tem que entender por que essa pessoa está tendo esse comportamento que você tem, porque só então você vai conseguir reagir a isso. E olha que engraçado, eu extraí essa informação a partir da conversa com a própria pessoa. Conversando com a minha aluna, eu descobri quem essa pessoa era, porque ela me deu todas as informações a respeito dessa pessoa, sem que ela tivesse notado a situação de fragilidade em que esse cara se encontra. Um ano atrás, essas peças aqui, elas estavam todas viradas para baixo. Essas peças aqui, elas estavam todas viradas para baixo, assim. O que quer dizer essas peças estavam todas viradas para baixo? Esse cara, ele foi gerente de uma grande equipe de TI. Esse cara, ele foi gerente de uma grande equipe de TI interna que fazia todo o trabalho da empresa. Então, ele tinha sob o comando dele toda uma equipe que trabalhava conforme as diretrizes que ele passava. Esse trabalho era caro, ele é imprevisível, a empresa precisou cortar gastos e demitiu toda a equipe dele. É uma coisa triste que está acontecendo no nosso país, a terceirização inevitável, né? A temporização, enfim, eu não vou conseguir falar essa palavra agora, mas vocês entenderam. O que está acontecendo com o nosso mercado de trabalho
a troca de efetivos por temporários, por terceiros, por uma série de coisas, é triste, mas também é uma onda meio que inevitável. Então, quando a equipe dele inteira foi mandada embora, ele foi colocado numa situação de fragilidade, porque se essa empresa aqui, que é uma grande seguradora, ela vai contratar uma empresa prestadora de serviços de TI para solucionar os problemas dela de tecnologia, e se você tem um contrato, se esse cara aqui faz um contrato com esse aqui, que ele quer um determinado trabalho executado e esse cara se compromete a entregar esse trabalho executado, se você tem a força do contrato, por que é que você precisa de um cara aqui para ficar olhando? Se por termos contratuais, obrigatoriamente esse cara vai ter que entregar o trabalho. Então, para início de conversa, quando a empresa demitiu a equipe dele inteira, deveria ter mandado ele embora também. Porque, afinal de contas, para que serve um gerente que não tem equipe e que não está programando e que não está fazendo absolutamente nada, além de monitorar aquele trabalho que está sendo feito, sendo que esses caras eles não precisam de monitoramento porque eles não são pedreiros que param caso o engenheiro da obra vire as costas. Se o chefe da obra parar e for embora, eles vão embora também. Não é assim, porque esses caras aqui eles têm metas, eles têm atividades que devem ser entregues. Eles têm que fazer a coisa funcionar. E eles fazem o negócio funcionar. Então, assim, esse cara, a existência desse cara é completamente dispensável. E por que ele não foi mandado embora? Basta que a gente converse um pouco mais, para que a gente arranque da própria pessoa que esse cara ele tá lá porque ele tem uma relação muito íntima com o diretor, que é o cara que poderia salvar essa equipe aqui dos abusos emocionais cometidos por esse cara. Então, tome cuidado para não tender para o platonismo. O que é o platonismo? É como o mundo deveria ser. O mundo, nesse mundo, esse cara devia ser menos imbecil, devia mandar um amigo dele embora, esse cara não devia existir. Mas até aí, os seres humanos também deveriam ser bons, a economia deveria fluir sem a existência do Estado, as pessoas não deveriam roubar, as pessoas não deveriam matar, as pessoas não deveriam estuprar. As pessoas, né, vão viver no paraíso de algumas religiões aí. Né? Sem que ninguém faça nada errado. O mundo ideal é muito fácil da gente conseguir enxergar, mas a gente vive num mundo real, em que as pessoas têm cargo e não necessariamente ao terem cargo elas se tornam seres humanos, iluminados, altruístas. Não, os caras eles estão lá pelo interesse deles mesmos. E cada mês que esse diretor aqui conseguir a mais para esse gerente aqui, vai ser o mês de broderagem que ele vai estar deixando um amigo numa situação confortável, enquanto ele, aos 65 anos, pensa onde é que ele vai arrumar um emprego, né? Tendo fracassado na equipe dele, com 65 anos nas costas, onde é que ele vai encontrar uma empresa que dê uma equipe de TI para ele desenvolver projetos. Né? Uma empresa que não seja uma prestadora de serviço como essa empresa aqui, por exemplo. Né? Que outra seguradora vai abrir, que outra grande empresa vai abrir espaço para que esse cara atue como o gerente que um dia ele foi, com uma equipe muito grande que foi inteira mandada embora. Então, você percebe que assim, esse cara que faz com que essas pessoas tenham úlcera e gastrite nervosa, e que esses caras que estão fazendo com que uma amiga minha quase morra por total descontrole e descompasso, por estar completamente descompensado emocionalmente. Você percebe que esse cara aqui ele está na pior situação de todos, porque esses aqui eles estão meramente começando a carreira deles, eles estão aprendendo, eles são júniors, eles vão para qualquer empresa e qualquer empresa vai ter um monte de trabalho para eles desenvolverem. Ela já provou competência em inúmeras outras empresas e já provou que ela consegue liderar equipes e manter equipes, porque ela já tem muitos casos de sucesso. Ela já teve clientes difíceis, só que esse cara aqui, ela nunca teve que lidar com ninguém tão difícil, ela nunca teve que lidar com alguém que a fizesse sofrer tanto. Mas, basta que ela saia, que ela termine esse projeto que tem aqui nesse cliente, para quê? Para que eles encerrem o projeto com esse cliente e para que ela seja redirecionada para um outro cliente, para ela fazer um trabalho com outros profissionais num contexto completamente diferente. Então a vida dela pode mudar de repente, sendo que a empresa dela, a diretora dela, os funcionários dela, os subordinados dela, todos a conhecem, a admiram e a respeitam. Então, agora que você conhece melhor as peças do tabuleiro, quem é que você acha que está numa posição mais frágil de todos aqui? Sim, é esse cara. É esse cara. E esse cara, ele provoca problemas todos os dias. Para quê? Porque ele precisa ter problemas para relatar para esse cara. Porque esse cara aqui, ele precisa mostrar para a empresa o quanto ele é necessário. Porque se esse cara não tá aqui, mano, essa empresa de bosta não faria nada.
Ou seja, não é que, olha, essa empresa não está cumprindo com um contrato, então nós vamos rescindir o contrato e vamos contratar uma outra que possa cumprir com o contrato. Não, esse cara ele não está dizendo isso para a empresa. Ele está dizendo, olha, se não fosse meu amigo aqui tomando conta desses preguiçosos, a gente não ia ter o que a gente precisa ter. Ah, mas então por que, que a empresa não percebe que esse cara aqui está mentindo e manda esse cara embora? Não, aí a gente está indo para o mundo ideal, né? Como a gente gostaria que as pessoas fossem boas, que a economia fluísse sem intervenção do Estado, que as escolas não doutrinassem os alunos. Aí a gente está indo para o lugar que a gente queria que fosse, mas não é. A gente tem que trabalhar com a realidade. Esse cara é forte dentro dessa empresa e esse cara é forte junto com esse cara. E eles não vão cair e eles não vão parar de dar esse tipo de tratamento. Por quê? Porque eles querem essa empresa fora. Só que você tem um contrato de 2 empresas. Aí você fala, porra, mas se esses caras eles querem empresa fora, bastaria terminar o contrato. Exato, só que dentro de uma empresa gigantesca, por mais que uma pessoa queira algo, ela não tem autonomia. Por quê? Porque tudo é feito através de um longo processo burocrático em que essas pessoas elas não são simplesmente todo poderosas. Meu, tá difícil. Me deem desconto, gente, 5 da manhã. E aí esse vídeo está ficando mais longo do que eu gostaria, mas veja, o que eu tenho para dizer para vocês é que esse cara aqui ele defere um golpe. Esse golpe ele pode vir com forma de insulto, de assédio, de ataque. Você tem voz irritante, você é feia, você não chega no horário, você tem cara de favelado, você tem cara de quem não vai entregar, você isso, você aquilo, tá atrasado, tá 2 minutos atrasado, o layout tá feio, a programação tá funcionando, mas tá feio de ver o código. Então, todos esses ataques aqui eles estão acontecendo. E o que eu digo para você, você aqui, né, essa peça, é que diferente de um soco de verdade, de um soco físico, todo soco emocional, ele não tem poder em si, ele não tem força em si. Então, palavrão nenhum tem poder em si. O palavrão, o insulto, o ataque emocional, ele é uma arma que só pode causar um ferimento se ele for auto-infligido. O que é auto-infligido? Quando o cara ele joga um ataque desse e fala assim, olha, você é burra, você é muito burra. Quando a pessoa fala isso, essa palavra burra em si, ela não tem poder. Você precisa pegar essa palavra e você precisa se cortar com ela. Você precisa se cortar com ela. Porque se eu sair na rua e um cara me chama de viado, eu vou olhar e vou dar risada, porque eu vou falar, olha, primeiro eu não sou, e segundo, se eu fosse, não vejo problema. Eu não acho isso um insulto. Segundo, se o cara me chama de burro, eu vou falar, na verdade, eu acho que não. Eu não me acho burro. E trate esse seu problema aí de forma mais objetiva, me mostra onde que eu fui burro que eu posso consertar, talvez. Então, palavras como... Eu não estou falando que todas as pessoas devam ter o direito de sair chamando as outras de gordas, de feias, de bigoduda, Eu não acho que as pessoas devam ter o direito de sair se ofendendo livremente. Mas quando elas ofendem com palavras que você precisa ir lá pegar e se cortar com ela. Então, quando uma pessoa te chama de lerda, de atrapalhada, você precisa pegar a palavra atrapalhada e se cortar com ela e falar, meu Deus, eu sou... Porque se você não fizer isso, a pessoa não tem como te atingir, ela não tem como te machucar. E você tem que entender por que é que esse cara está deferindo esse golpe, por que é que ele está mandando esse golpe aqui. Ele não está mandando esse golpe porque ele acha que você é burro e você deveria ser inteligente. Ele não está mandando esse golpe porque ele acha que você é lerdo e você deveria trabalhar mais rápido. Ele está usando um golpe desse porque ele precisa te descompensar. Porque ele precisa te deixar desequilibrada. Para quê? Para mostrar que a sua empresa não tem competência para fazer o trabalho que faz. Para quê? Para que ele convença esse cara... Esse cara já está convencido. Mas para que os dois consigam convencer a empresa de que, na verdade, foi uma decisão errada ter contratado uma empresa terceira para fazer a execução de um trabalho que é tão complexo, que é tão difícil, que deveria estar na mão deles, coordenando uma equipe própria, para que eles fizessem o trabalho. Então, você percebe que esse cara ele tem tanto medo de perder o emprego, porque ele já está numa idade avançada, e ele está tão
desesperado para não ser percebido como uma pessoa completamente inútil e desnecessária, que ele passa todo o pouco tempo que ele tem restante atacando a sua equipe para tentar mostrar desesperadamente para essa empresa aqui o quanto ele é necessário, o quanto ele é fundamental para essa estrutura. E que se você tiver que provar o seu valor, você não vai ter que provar o seu valor para esse cara, porque esse cara não quer ser convencido. E se a pessoa não quer ser convencida, ela não vai ser convencida. Ah, mas então eu vou tentar convencer esse cara. Não, ele também não quer ser convencido. Mas e aí, o que eu faço então? Porque a empresa não existe, a empresa é feita dessas pessoas aí, sim. Onde é que você se defende? No seu contrato. Você se defende no seu contrato. Porque a partir do momento que o cara comprou um Big Mac da sua empresa de TI e você colocou lá pão, 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles no pão com gergelim, e o cara deu um puta de um geleque porque o picles ele tá caído pro lado, você higienicamente vai lá, pega o pão, posiciona o picles no lugar onde tem que estar e fala, toma. Ele fala, não, mas o molho tá pingando. Aí você pega uma espátula, tira a parte do molho, acrescenta um pouco mais e fala, toma. Não, mas é porque tá frio. Aí você pega, dá uma esquentadinha, coloca lá e fala, toma. Não, mas tá uma bosta. Você vai lá e faz outro. Você pega outro pão, corta, 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, coloca aqui e fala, toma. Não, mas você não tá vendo que você é um arrombado? Você é estúpido demais, Fausto. Eu vou falar. Vamos tratar o ponto aqui de forma mais objetiva? Eu sou estúpido e eu sou arrombado, mas você contratou um Big Mac. Você pediu um Big Mac. Olha pro Big Mac e vê onde é que tá errado. Você pode fazer. Porque a gente tem um contrato. A gente, empresa contratante e empresa contratada, temos um contrato. Um Big Mac precisa ser entregue. Um Big Mac de TI. Um Big Mac de TI precisa ser entregue. Ao invés de você ficar xingando meus gergelim, não. Ao invés de você ficar xingando os meus funcionários da linha de montagem do sanduíche, você não quer me falar do sanduíche? Porque até então você está falando que o cara é da periferia, que o cara fala feio, que o cara não sei o que. Mas assim, a gente tem um contrato e é o lanche que precisa ser visto. Então me fala onde que está errado. Não, mas o picles estava caído. Não, o picles já voltou pro lugar. Ele está no lugar, mas estava frio. Não, mas quando eu te entreguei estava quente. Você deu aceite, você assinou que estava quente. Não, mas está faltando um gergelim. Você pega mais 2 gergelim e coloca em cima do pão. Então, esse golpe aqui, ele só vai te machucar se você pegar ele e enfiar no seu peito. Enfiar no seu peito. Caso contrário, você trabalha de forma objetiva. Agora pense. Os seus funcionários, eles querem te ver aqui. Eles querem te ver, quando eles levam xingo, eles querem que você esteja lá para dizer, olha gente, a gente está trabalhando com um cliente muito difícil, vocês não são obrigados a entender, porque vocês não têm nada a ver com isso, mas seria bom que vocês entendessem que ele está com medo de perder o emprego dele, e ele vai encontrar defeito em tudo que vocês fizerem, porque ele está com medo de perder o emprego dele, não porque vocês não prestam. Então quando ele chegar a dizer, olha, você é beiçudo, não me dá bom dia porque sua voz me irrita, quando ele disser esse tipo de coisa, ignore, porque é uma pessoa que está falando tudo isso simplesmente para tentar te tirar do sério. Agora, quando a crítica ela for objetiva, né? Quando ela não for para tentar te descompensar, quando ela for objetiva, aí você vai e olha para o Big Mac e vê o que é que tem de errado nele. Então o trabalho de vocês tem que ser impecável. Ah, mas ninguém é perfeito. Não, você não precisa ser perfeito. Você vai cometer erros e a gente vai corrigir esses erros. Ó, você falando para os seus funcionários, tá? Vocês vão cometer erros e errar é humano e a gente vai corrigir esses erros. Só que vocês têm que ter consciência que cada erro que vocês cometerem será absurdamente explorado por uma pessoa que quer derrubar vocês. Se essa pessoa chegar aqui dizendo que vocês não prestam, eu vou filtrar tudo que ela está dizendo, porque eu sei por que ela está dizendo isso, e eu vou analisar objetivamente aquilo que vocês fizeram e se está de acordo com aquilo que a gente precisa entregar. Só que a gente vai ter que ter um trabalho com uma qualidade superior do que a gente teria que ter na média do mercado. Para quê? Para não dar motivos para esse cara reclamar com algum argumento embasado. Porque a moral dele já é questionável, o comportamento dele já não é profissional, a postura dele é completamente imatura.
Mas ele vai ficar atacando vocês por qualquer coisinha errada que vocês fizerem. Então, quanto menos base o argumento dele tiver, quando ele vai falar que vocês estão fazendo errado, mas quanto menos errado estiver, mais fácil vai ser de defender. Fiquem tranquilos, porque eu não vou julgar vocês e eu não vou acreditar neles sem conversar com vocês antes. Eu vou analisar o trabalho que vocês estão fazendo de forma objetiva e a gente vai estancar isso daqui, a gente vai segurar esse ataque aqui juntos, para que ninguém se descompense. Para quê? Para chegar a um ponto em que ele vire um velho chiliquento e a gente ter risada dos chiliques dele sem se deixar afetar por isso. Esse é o objetivo. Não estou dizendo que a gente vai conseguir fazer isso de forma, né, com excelência todos os dias, 40 horas por semana. Talvez chegue uma hora que a gente perca a cabeça. Mas quando a gente perder a cabeça, a gente vai ter que se abraçar entre a gente e resolver o problema entre a gente. Minha irmã está acordando. Agora imagina esses mesmos funcionários que precisam escutar isso de você, vendo você, ao invés de dando apoio para eles, aqui, tancando tudo. Só que aí eles já estão inseguros porque o trabalho deles está sendo atacado o tempo inteiro. E aí eles olham para você e veem você tremendo, sem dormir, sem se alimentar, com problemas de saúde, com os nervos à flor da pele, a ponto de querer chorar a todo momento, porque a cada dia esse cara inventa um palavrão novo e uma forma nova de te maltratar. Então, assim, aqui você é a única referência que eles têm de apoio emocional. Porque eles são todos iniciantes na carreira deles. Então, eles se espelham em você. E eles entram em desespero quando eles veem você descompensado. E aí fica pior ainda, porque aí a insegurança deles aumenta. Porque eles estão olhando para você e você está tancando aqui, né? Tancar é uma expressão gamer do tipo de levando todo o dano para que eles não morram, né? Então você está servindo de escudo para eles, você está levando pancada aqui no lugar deles. A referência que eles têm quando eles vão trabalhar todo dia é: meu Deus, e se ela não aguentar? E se ela sumir? E se ela pedir as contas? E se ela abandonar o projeto? E se ela infartar? Porque isso é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento. O que vai ser da minha vida, da minha carreira, e quem é que vai me orientar a isso? Né? Então, o que você faz? Você fala: escuta, não tá dando. Você, minha chefe, vai ter que me ajudar. Você vai ter que me ajudar a tancar aqui, você vai ter que vir pra cá. O que acontece? Ela fala: não posso, tô ocupada, eu tô com outros clientes. Né? Então, você que tá tancando aqui, né, que tá levando todo esse dano, que tá levando todo esse xingo, fala: meu Deus, se a minha chefe não quer me ajudar aqui, o que é que vai ser de mim? O que é que vai ser de mim? Não, então, ao invés de se vitimizar e dizer: meu Deus, sem o apoio que eu preciso, eu tô acabada, não, você precisa descobrir em você como é que você segura todo esse dano que está vindo em cima de você. Como que você segura todo esse dano que está vindo em cima de você? Percebendo que ele é meramente emocional, ele não é objetivo. Quando que esse dano seria objetivo? Quando você percebesse que esse cara não está fazendo o trabalho dele, esse cara não está fazendo o trabalho dele, esse cara não está fazendo o trabalho dele. Aí você tem um dano objetivo. Os caras falando: cadê as minhas entregas? Cadê as minhas entregas? Aí esse cara ataca aqui e ele acerta o rei. Por quê? Porque não tem ninguém fazendo um bom trabalho aqui. Se o trabalho não está sendo feito, você não tem que entregar. Se você não tem que entregar, na hora que o contrato entra em discussão, na hora que os contratos entram, na hora que o contrato entra em discussão, o que acontece? Uma contratante que pagou por um serviço que a contratada não entregou. Aí você tem um problema. Se você deixa essas pessoas espanarem um ponto delas pedirem as contas porque elas estão sendo chamadas de feias, de desagradáveis, né? Quando você faz com que essas pessoas percam as contas porque elas não aguentam o assédio emocional que elas levam, aí a empresa tem um problema de não conseguir cumprir com o contrato dela. O que você tem que fazer? Você tem que deixar essas pessoas trabalhando. Porque se você não se deixar abater pelos ataques emocionais que você está recebendo desse cara aqui que está desesperado para garantir o emprego dele, se você for a pessoa que mostrar para esses caras aqui que essas palavras são vazias e que todos os dias vocês trabalham e entregam, eles vão acreditar em você. Até porque é verdade. Então todo dia eu faço algumas reuniões com essas pessoas e digo: gente, vocês são muito fortes porque vocês estão aguentando uma coisa que está acima da média de pressão do mercado. O mercado hoje em dia está todo uma bomba de pressão, né? Que são posições, uma mais intolerável e insuportável que a outra, incarregável do que a outra.
vocês já estão com uma carga de pressão muito boa. Só que essa pessoa aqui, ela está sendo uma faculdade à parte que vocês estão fazendo na vida de vocês. Porque se vocês conseguirem lidar com a imaturidade, com a falta de profissionalismo, com a falta de moral, se vocês conseguirem lidar com essa pessoa, vocês tiram o resto do mercado de letra aí na vida de vocês. Essas pessoas aqui, elas vão escutar você dizendo isso, elas vão ficar felizes, porque elas vão entender que você está falando a verdade. Eles vão falar, é verdade mesmo. Se a gente trabalha com esse cara aqui, a gente aguenta tancar qualquer outra coisa no mercado. Aguenta, e aguenta mesmo. Agora, enquanto você está tomando dano, aqui você está desesperada, né? Porque você está tomando dano, levando todos os xingos, filtrando tudo, tentando proteger, mas sem conseguir. E aí você fala, mas esse cara aqui, ele tem que ser processado. Esse cara aqui, ele tem que ser... A gente tem que levantar uma ação contra esse cara aqui. Você quer revidar. Assim... Você pode até revidar, você pode até depois processar o cara por assédio moral, você pode processar a empresa, você pode. Só que aí você tem que pensar que você tem o contrato aqui, os interesses das duas empresas, a reputação da sua empresa no mercado e a sua reputação no mercado. Você pode até apelar para um processo de assédio moral contra danos reais que você está tendo, você está tendo a sua saúde prejudicada por isso, mas o ideal é que você não dependesse disso. É que esse cara se ferrasse sozinho, sem que você precisasse atacá-lo aqui, sem que você precisasse mandar o seu advogado lá, sem que você precisasse processar esse cara por isso. Processe, porque você pode. Mas isso daqui vai custar um preço. Porque para você atacar, você vai ter as suas baixas e de alguma forma isso daqui vai ser... Mas percebe que mesmo se a empresa, se a sua empresa ela tivesse prontidão em tomar uma atitude judicial contra esse cara aqui, mesmo que a sua diretora aparecesse aqui, enquanto esse cara está te chamando de burro e de feio e você está sofrendo por isso, você ainda está numa posição fragilizada em que você depende de muita gente, da boa iniciativa de muita gente para te proteger, para que você não se machuque. Então, a situação que a gente está é isso. A gente precisa dessa diretora e a gente precisa desse gerente aqui. A gente precisa de todo mundo mantendo essa lança longe de você, porque se você pegar essa lança, você se corta com ela. É isso. O cenário que você precisa hoje é esse. Você precisa que a sua diretora te mantenha longe da lança. Você precisa que esse cara não queira jogar lança em você. E você precisa que a parte jurídica da empresa mova uma ação contra esse cara, para que você fique numa zona de conforto em que você não tenha mais o ataque cardíaco que você está prestes a ter. Só que isso é perigoso, porque você está dependendo de muita gente. O que é importante é que você pegue essa lança, que você brinque com ela e que você não se corte com ela. Eu preciso que você, que você chegue no trabalho e que escute esse cara dando chilique e que você deixe ele dando chilique. E que 20 minutos depois de vários palavrões e de vários ataques, você fale para ele, tá, tirando essa parte de qualidades aí, que eu sou tudo isso mesmo, qual é o problema da implantação em si? Qual é o problema do código em si? Qual é o problema que a gente precisa resolver? O problema objetivo. Tirando, assim, o tamanho das minhas orelhas, o tamanho do meu nariz, o tamanho da minha burrice, o tamanho da minha incompetência, o tamanho, tirando tudo isso que você não gosta, na parte do contrato que nós temos que entregar, onde é que está errado e onde é que está atrasado? Agora, assim, nas empresas, as pessoas elas se atrasam, elas perdem prazos o tempo inteiro e às vezes é justificável, às vezes não, e às vezes é reparável e às vezes não. A sua empresa vai errar, vai cometer deslizes, vai, e você vai levar xingo por isso. Você deveria ser sinalizada de forma profissional e civilizada. Se não está vindo desse jeito, você vai ter que escutar da maneira que vier, e você vai ter que lidar com isso de maneira profissional. Você vai ter que filtrar todos esses assédios verbais que você sofre e vai ter que se manter ali as entregas e falar, olha gente, o cara tá dando chilique, ele não tem direito nenhum. Você precisa dizer para sua equipe, gente, esse cara ele tá dando chilique todo desequilibrado lá, tá, ele tá errado de falar desse jeito, tá, ele não é profissional e ele não merece ocupar a posição que ele ocupa, sim, ele não merece, mas a gente está atrasado nas nossas entregas, estamos, então a gente precisa correr.
Então vocês precisam parar de se doer com os gritos que vocês estão levando nos ouvidos. Vocês precisam ignorar tudo aquilo que está sendo dito. Para quê? Para que vocês consigam trabalhar, porque eu preciso que vocês trabalhem. A gente precisa terminar isso hoje. Vamos correr. Mas vamos correr fazendo as coisas certas? Então vamos. Então vamos trabalhar todo mundo junto. Ah, mas o cara xingou a minha mãe. Deixa ele. Vamos concentrar na nossa atividade, porque o que esse cara fala é irrelevante para nós. A gente tem um contrato e tudo que a gente precisa fazer é seguir com esse contrato. Percebe? Então, assim, o movimento de resiliência negra nos Estados Unidos faziam exercícios em que o negro que estava se dispondo a ir para meter a cara na rua mesmo e ir para aqueles restaurantes em que ele não podia ir, em sentar nos bancos do ônibus que ele não podia sentar, em usar os bebedouros que ele não podia usar antes, em usar os banheiros que ele não podia usar antes. Ele ia preparado pelos amigos dele para sofrer todo tipo de assédio, para eu escutar todo tipo de palavrão, de abuso, de maus tratos. E assim, tinha umas salinhas em que os caras entravam e os colegas deles ficavam xingando eles. Porque queriam machucar? Não, porque queriam criar resiliência. Para que a pessoa não se deixasse afetar mais. Para que a pessoa descobrisse quem ela é. Para a pessoa saber o valor que ela tem. E que a palavra mal educada do outro não altere em nada a pessoa que ela é. Então, a nossa escola deveria dar esse tipo de treinamento para os nossos alunos, para que todo mundo tivesse o direito de sair xingando? Não. As pessoas não têm que ter o direito de sair xingando, mas quando xingarem, o bom é que você tenha resiliência para aguentar isso sem se deixar afetar. Isso pode fazer diferença de vida e morte. Isso pode garantir se você vai continuar viva, trabalhando, sendo a boa profissional que você é, sendo a boa chefe que você é, sendo a boa líder que você é, ou se você vai ser um cadáver que sofreu um ataque cardíaco, e se isso acontecer eu vou sofrer demais. Demais. Pense nisso. Não sofra sozinha, porque esse tipo de coisa é extremamente comum na vida corporativa. Eu lido com situações semelhantes o tempo inteiro, e eu tenho certeza que assim, se 10 pessoas assistirem esse vídeo, pelo menos umas 2 que estão na vida corporativa aí vão se identificar e vão dizer que já viveram coisa parecida, ou que vivem diariamente coisa parecida. Não se deixa bater, converse com as pessoas, só que entenda quem é essa pessoa, por que ela age como ela age, porque aí você vai saber como impedi-la de te afetar. Todas as palavras que esse cara lança contra você e contra a sua equipe são uma lança. Só que ela não tem força para te furar sozinha. Você tem que pegar e você tem que se cortar. Não se corte, por favor. Não se corte.